Olá, você está no Café com Caju em E Porquê. Nem melhor, nem pior, apenas fora da caixinha. Conheça os maiores consumidores de água no Brasil. No Brasil, 72% da água doce é consumida na agricultura. 20% são consumidos na indústria e 8% pelas residências. Em todo o mundo, segundo a FAO, que é um órgão da ONU para a alimentação e agricultura, 70% da água são consumidos pela indústria, pela agricultura, 20% pela indústria e 12% pelas residências. Uma pessoa, durante 4 meses, ela consome 16 mil litros d'água. Vou te passar uns números para você refletir. Uma folha de papel A4, para ser produzida, consome 10 litros d'água. 1 quilo de café, 130 litros d'água. 1 litro de leite, 1000 litros d'água para fazer. Uma barra de chocolate, 1.700 litros de água. 1 quilo de arroz, 2.500 litros d'água para fazer. Para se produzir 1 quilo de frango, se usa 3.700 litros d'água. Para produzir 1 quilo de carne de porco, se gasta 6.000 litros d'água. Para fabricar uma calça jeans, são usados 10.000 litros d'água. 1 quilo de carne de boi consome 17.000 litros d'água. Para se concluir, montar um carro, se consome 400.000 litros d'água. E 1 quilo de soja consome 1.800 litros d'água. Ou seja, estes cálculos feitos pela Agência Nacional de Água, que é um órgão do governo federal, e também por entidades ambientais, coloca por terra aquela palavra de ordem, quando chega o verão, que você precisa ficar pouco tempo embaixo do chuveiro, escovando os dentes pouco tempo, tal. Tudo bem, você precisa economizar água. Mas os maiores consumidores de água não são as pessoas. Os maiores consumidores de água, como mostrei para você aqui, agricultura e indústria. Então você percebe que para deixar um carro prontinho, lá no final da linha de montagem, em todo o processo, tá, de montagem desse carro, são 400.000 litros d'água. Para fabricar 1 litro de cerveja, a indústria gasta de 3 a 4 litros. 1 litro. Agora, imagina quantos litros de cerveja são produzidos por dia. Milhões de litros de cerveja. Aí você multiplica tudo por 4, você vai ter uma base. Por exemplo, na indústria se usa muito resfriamento de caldeira, que é com água. Grande volume de água que se usa. Na indústria metalúrgica, idem. Então, é preciso que as indústrias elas pratiquem a política da água de reuso. Não é pegar aquela água e jogar fora. Não. Tem que fazer um tratamento e reusar.
Primeiro porque a água um dia vai acabar, entendeu? A água potável vai acabar. Antigamente, uns 50 anos atrás, as pessoas em São Paulo andavam de barco no Rio Tietê. 50 anos atrás. Por isso que você vê ali vários clubes, Espéria, o Tietê, que hoje já não existe mais, tudo ali, na beirada do Tietê. Então praticava prova de canoagem no Tietê, porque a água era limpa. Hoje, tente andar de barco no Rio Tietê para você ver o que acontece. É esgoto puro. Então, o que acontece é que é preciso fazer na prática a política do reuso de água. Você também precisa economizar água, ficar pouco tempo embaixo do chuveiro. Você está escovando os dentes, não precisa ficar com a torneira aberta. Fecha, depois que você concluiu o processo, abre a torneira, lava a boca, entendeu? Mas dizer que as pessoas são as maiores consumidoras de água é uma mentira. Você pega aí, ó, esse cálculo que eu fiz, que um boi, para 1 quilo de carne você gasta 17 mil litros d'água, você pega como base a criação do boi durante 3 anos, até chegar ao abate. O consumo de água dele durante todo esse processo, que dá os 17 mil litros. Então, água precisa economizar, mas a lição de casa precisa ser feita pela indústria. Você está no Café com Caju em Iporquê, nem melhor nem pior, apenas fora da caixinha. O Brasil continua aí no triste ranking. Hoje, temos no período da manhã 45.467 mortos pela Covid-19. 929.149 casos. 477.364 de pessoas que conseguiram se livrar deste vírus. Ou seja, o Brasil está andando velozmente para chegar a 1 milhão de casos de Covid-19 e 50 mil mortos. Calcula-se que até o final dessa semana, infelizmente, esse ranking será atingido. E não é uma gripezinha, como diz o presidente Bolsonaro. Vamos dar uma suavizada. O que seria dos artistas se não fossem os produtores? Quem é o produtor? O produtor musical é a pessoa que recebe a música no estado bruto. O camarada teve uma inspiração, compôs, pegou o violão ou o piano, fez alguns acordes ali, gravou e entrega para o produtor. O produtor, na gravadora, ele ouve, faz o melhor arranjo, quer dizer, o melhor acorde para aquela música, os instrumentos que serão necessários para deixá-la mais bonita, guitarra, contrabaixo, piano, instrumento de sopro, tudo. E aí fica aquela música bonita que você ouve. Vou citar alguns desses produtores. Beatles. Sabe quem foi o camarada que lapidava as músicas dos Beatles, que você curte até hoje? Era um maestro chamado George Martin. Era ele que fazia aqueles arranjos lindos para os Beatles e deixava essa maravilha. Você que curte samba, um dos maiores produtores para sambistas no Brasil era um camarada chamado Rildo Hora. Era ele produziu vários, olha, a maioria dos sambistas, Martim da Vila, Bete Carvalho, enfim, ele propôs um monte de gente. Era o Rildo Hora. E ele pegava, deixava um negócio redondinho, redondinho. Ele não deixava a música barulhenta nem monótona. Você que curtiu Michael Jackson,
Jackson 5? Jackson 5 era produzido por um maestro chamado David Hall. Ele é que deixou muitas músicas do Jackson 5 linda, como I'll Be There, que fez muito sucesso na década de 70. Quincy Jones foi o produtor do disco Thriller do Michael Jackson, que ele gravou, se não me falha a memória, em 1981, que foi o disco do Michael Jackson que vendeu mais de 110 milhões de cópias. Quincy Jones que lapidou todas aquelas músicas. Commodores, produtor James Carmichael, que produziu a maioria, aquelas baladas, Steel, Easy, Three Times Lady, Raça Negra. Quem gosta da banda Raça Negra, a maioria dos discos que o Raça Negra produziu, gravou, teve o dedo de dois camaradas. O Irupê, que é o que toca saxofone, e o Júlio Vicente, que toca piano. O Júlio Vicente não faz mais parte da produção de discos do Raça Negra. Mas pegue os primeiros discos do Raça Negra, por exemplo, o primeiro deles, que foi gravado em 1991, e tem uma música chamada Quero Ver Você Chorar, para você ver a introdução de metal que o Irupê fez. Então, o que seria dos artistas se não fossem os produtores? E as bandas de rock do Brasil, década de 70 e 80, precisam dar um abraço virtual, um agradecimento, um obrigado gigantesco para um camarada chamado Liminha. O Liminha que produziu muitas bandas de rock na década de 70 e 80 no Brasil. Você esteve plugado no Café com Caju. Em e por quê? Nem melhor nem pior, apenas fora da caixinha.